Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Está no ar o nosso Contraficast novamente com os fatos da semana. Aquele bate-papo de todo fim de semana, costuma ser toda sexta-feira. Só que essa semana a gente vai um pouquinho mais cedo, nessa quinta-feira, né? Dia de sexta-feira. Sexta-feira, aliás, é dia de Jogo do Brasil. O pessoal tá mais na boa, mais relax. Então vamos lá, né? Vamos para os nossos destaques dessa semana, para o nosso panorama, o nosso resumo de alguns dos principais fatos que aconteceram durante os últimos dias. Na categoria bancária foi pautado, mas depois retirado da pauta na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, um projeto que ameaça o direito de greve dos bancários. É o PL 817, que altera a Lei 7.783, a Lei de Greve, definindo meios eletrônicos de pagamentos e transferências bancárias como serviços essenciais. Autor do projeto é o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O secretário de Relações do Trabalho da Contraficute, o Jefferson Meira, disse que a retirada da pauta foi uma articulação entre deputados comprometidos com a classe trabalhadora. Ele não deixou de criticar, obviamente, o projeto do Kim Kataguiri, né? E no portal da Câmara, vale lembrar que tem uma enquete para que principalmente os bancários digam não a esse projeto, PL 817, repito, de autoria do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que altera a lei de greve. Notícias do Santander. O Conselho Deliberativo do Fundo Banespa de Seguridade Social, o Banesprev, votou contra a proposta do Santander de transferir a gestão do plano para o Santander Prev. Mas tem a mudança mais grave, que é a retirada do patrocínio. Os participantes vão ter opções, mas em todas elas o risco de investimento do fundo passa a ser apenas dos participantes. Ainda sobre o Santander, Copa do Mundo. Os trabalhadores do Banco Santander protestaram em agências de todo o Brasil contra a compensação de horas não trabalhadas durante os Jogos do Brasil. Vale lembrar que o Santander é o único banco que adotou essa prática durante essa Copa. O Santander está indo na contramão de todos os bancos que atuam no Brasil. A Contraficute mandou, inclusive, um ofício ao banco cobrando a não compensação dessas horas. Assim como tem feito todos os outros bancos, todos os outros bancários têm tido esse benefício de poder assistir o jogo da Copa sem ter que compensar as horas depois. Ainda na categoria bancária, essa semana um encontro da Rede Mulheres Unibrasil, um fórum de mulheres trabalhadoras das centrais sindicais, mas a Contraficute participou também. Esse encontro teve um debate sobre a Convenção 190 da OIT, que é o primeiro tratado internacional para enfrentar a violência e o assédio, cobrindo trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores, público e privado, nas zonas rurais e urbanas, na economia formal e informal. Até o momento, apenas 22 dos 187 Estados-membros da entidade da ONU, aliás, da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, ratificaram esse documento. E o Brasil não está entre eles, e precisa estar. Na semana passada, inclusive, movimentos de mulheres, incluindo mulheres de centrais sindicais, levaram o tema à equipe de transição para que o próximo governo, o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, ratifique essa convenção ao 90 já nos primeiros 100 dias de governo. Agora as notícias do Brasil, a começar pela nota emitida pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, na última terça-feira. Uma nota de repúdio ao que classifica como julgamento ilegal de Cristina Kirchner, pela primeira instância da Justiça Argentina. Para a CUT, trata-se de uma estratégia que se utiliza de lawfare para tirá-la da disputa eleitoral. Cristina é acusada de associação ilícita com um empresário que teria se beneficiado de obras públicas em Santa Cruz, no sul da Argentina, na gestão de Néstor Kirchner como presidente. A Juvândia Moreira, presidenta da Contraficute, ao comentar o caso e comentar também a nota da CUT, ela afirmou o seguinte: querem fazer na Argentina o mesmo processo que fizeram no Brasil com o Lula e com a Dilma. E para não parecer golpe de Estado, se utilizam de subterfúgios judiciais. Ainda sobre política agora, no Brasil, vamos falar sobre o novo governo, né? O presidente eleito Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin serão diplomados na próxima segunda-feira, dia 12, e não no dia 19. Aliás, o prazo era até o dia 19, mas isso vai acontecer agora, já na próxima segunda-feira, dia 12. Lula também está em vias de já anunciar a sua lista de ministros. Por falar em ministérios, a economia vai ser desmembrada. O Ministério da Economia será desmembrado em 3 ministérios: Economia, Planejamento e Indústria e Comércio.
Para as Forças Armadas, já que a gente está falando de ministros, os mais cotados até agora são os seguintes. O general Júlio César Arruda, mais cotado para assumir a liderança do Exército. O nome do almirante Aguiar Freire é cotado para a liderança da Marinha e o brigadeiro Marcelo Damasceno para a Aeronáutica. Ainda sobre o governo eleito, PEC da transição passou no Senado, hein? Liberou 145, aliás, a PEC libera, né? Propõe a liberação de 145 bilhões de reais para o novo governo, fora do teto dos gastos públicos, a EC 95. Essa liberação é pelo prazo de 2 anos e garante recursos para pagar o Bolsa Família no valor de R$600 e também para aumentar o salário mínimo. O placar no Senado, na votação, ficou em 64-16, mostrando que Lula tem força na casa. Agora, a PEC vai ser votada na semana que vem na Câmara dos Deputados. A herança maldita do governo Bolsonaro, como se não bastassem todos os cortes feitos até agora nos ministérios pelo governo Bolsonaro, aliás, cortes que atingiram diversas pastas, como a saúde, a educação. A equipe do governo de transição do presidente Lula fez um levantamento do impacto financeiro que medidas tomadas pelo governo Bolsonaro terão sobre todo o setor elétrico, com impacto direto na conta de luz do consumidor. Essa notícia saiu nesta quinta-feira. A estimativa aponta para um rombo de 500 bilhões de reais nos próximos anos. Essa é a herança, mais uma delas, de Bolsonaro. Falamos sobre agora o orçamento secreto. O destino do chamado orçamento secreto começou a ser votado na quarta-feira, dia 7, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A audiência serviu, na verdade, apenas para a leitura do relatório da presidenta da Corte, a ministra Rosa Weber, e a sustentação oral de advogados e partes interessadas. O julgamento mesmo deve ser retomado a partir da próxima quarta-feira, dia 14. Vai ser a penúltima sessão de julgamento antes do recesso do Judiciário. E a gente termina essa edição do nosso Contraficast falando sobre o nosso podcast, inclusive, né? Dia 10 de dezembro é Dia Internacional dos Direitos Humanos. A gente fez uma conversa com o secretário de Políticas Sociais da Contraficute, o Elias Jordão, sobre o que é, ou melhor, o que são os direitos humanos, qual é a atuação da Contraficute e do movimento sindical na defesa dos direitos humanos. A gente falou também sobre as populações minorizadas e você vai entender o que é isso no nosso Contraficast. Tudo isso para falar sobre o dia 10, Dia Internacional de Direitos Humanos. A gente vai ouvir um trechinho do nosso Contraficast com o Elias, com Elias Jordão, que aliás já está no ar, você já pode ouvir nos nossos canais. Vamos ouvir um trechinho. Vamos lembrar que antes de 2018, no governo anterior, Democrático Popular, muita coisa foi conquistada, né? Tanto na questão do gênero, as mulheres tiveram uma secretaria especial no governo Lula e Dilma. A questão racial foi tratada com muita ênfase, com muita seriedade. A questão LGBTQI também foi tratada com muita propriedade, com muita seriedade. Ou seja, tivemos muitos avanços. A gente percebeu que o país saiu de uma coisa assim que, digamos, não era levada a sério para vários avanços. Aí, em 2018, nós tivemos aquela tragédia que já se apresentava para nós, que coisa boa não viria. E foi o que aconteceu. Nós tivemos em 2018, e você tem toda a razão quando a gente fala desse dia 10, do Dia Internacional da questão dos direitos humanos. Você tem toda a razão. Você pergunta para mim qual que é a expectativa que nós temos a partir de agora, de 2023. A nossa, nós sabemos que será, nós estamos num debate agora, nesse momento aqui, na Contraf, fazendo o planejamento para 2023, e nós percebemos que a maior dificuldade que nós teremos em 2023 é um processo de reconstrução de um país destruído, um país totalmente destruído, tanto nas questões políticas e econômicas, quanto também sociais, os debates sociais. Então, a nossa expectativa é que, de fato, com esse novo governo, com novas possibilidades, com a nossa participação, a gente possa mudar e reverter esse quadro, e quem sabe já a partir do próximo ano, no dia 10 de dezembro, a gente possa estar com um quadro já muito diferente daquilo que a gente acompanha nesse momento. E assim a gente termina, então, esse nosso Contraficast desta semana, fazendo um panorama do que aconteceu, principalmente na política, né? Agora fala-se muito sobre o governo de transição. A gente tem, a partir do dia 1º de janeiro, um novo governo, um novo tempo no Brasil.
Dia 1º vai ser o dia da posse, a gente vai falar sobre isso nas próximas edições, então fique atento, acompanhe o nosso ContrafeCast. Obrigado pela sua companhia e até lá.